Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Semana após semana, nós caminhamos para o reino. Louvado seja o Senhor. E o Senhor é aquele que nos supre com a sua palavra. Ele é aquele que conhece as nossas necessidades. Na semana passada, nós vimos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós podemos ver que o nosso Senhor é aquele que nos supre no meio das tribulações, das dificuldades, ele nos supre com toda a graça. E nós vimos também nas epístolas de Pedro que essa graça é uma graça multiplicada, que essa graça é uma multiforme graça, isso quer dizer, tem muitas formas, é variada, sempre de acordo com a necessidade e a situação que nós estamos passando. E também nós vimos que é a genuína, é a verdadeira graça. Louvado seja o Senhor. Então, os apóstolos, o apóstolo Paulo estava muito preocupado, né? No versículo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 13, ele diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. Então, o apóstolo sabia claramente que o inimigo sempre se aproveita das oportunidades, como as das tribulações, para mentir, para enganar os filhos de Deus, querendo mostrar que Deus os abandonou, que Deus não se importa mais com eles, mas Paulo, por causa disso, enviou Timóteo para ajudá-los, para que eles não fossem enganados. Agora, nós chegamos ao versículo 6 de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, que diz o seguinte: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Então, Paulo diz assim que Timóteo voltou e trouxe boas notícias, notícias a respeito da fé e do amor dos tessalonicenses. Desses dois itens, fé e amor. Então, nós podemos ver que os tessalonicenses não foram abalados pelas tribulações, pelos sofrimentos, pelas perseguições. Paulo estava preocupado, mas quando Timóteo voltou, trouxe a notícia que os tessalonicenses estavam bem e falou principalmente da fé e do amor dos tessalonicenses. Nós temos que nos lembrar que em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo disse o seguinte: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da obra, da operosidade da vossa fé, da abnegação ou do labor do vosso amor e da firmeza ou da perseverança da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Paulo, logo no início da epístola, disse que os tessalonicenses tinham fé, amor e esperança. E essa fé, esse amor e esperança não eram algo doutrinário, mas algo prático e real na vida deles. Por isso que ele falou da obra da vossa fé. Ele diz: eu me recordo da obra da vossa fé, do labor do vosso amor e da perseverança da esperança. E então isso ele mencionou logo no início, porque ele conhecia essa realidade dos tessalonicenses. E no capítulo 1, versículo 6 diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Paulo disse: vocês tinham essa realidade, esse viver. Por quê? Porque vocês imitaram a nós e ao Senhor. Vocês tomaram isso para si mesmos e aplicaram em suas vidas. E no versículo 7 diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Então, o viver deles, o testemunho deles havia se tornado um modelo para as igrejas. Por quê? Porque eles haviam recebido bem a palavra, haviam recebido a palavra de uma maneira adequada. E isso fez com que eles tivessem tal tipo de viver, e o próprio testemunho deles, no versículo 9, que diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então ele falou: essa palavra vocês receberam bem e trouxe uma mudança de vida. Vocês deixaram os ídolos, se converteram a Deus, passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro, e no versículo 10 diz: para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, nós podemos ver que os tessalonicenses tinham um viver de fé, amor e esperança. Eles haviam deixado o passado para trás. Aí, quando Paulo e eles foram embora, a perseguição continuou, né? Vieram tribulações, sofrimentos. Paulo estava muito preocupado. Será que eles vacilaram? Agora, com a volta de Timóteo, eles ouviram que eles estavam firmes, que a fé e o amor deles estavam indo muito bem. Olha só, Paulo não disse: trouxe notícias de vocês. Ele disse assim: trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Então, eles trouxeram notícias da fé e do amor dos tessalonicenses. Isso é alguma coisa muito importante. No meio dessa pandemia, qual é a situação da nossa fé e do nosso amor? Então, nós vamos ver alguns pontos ligados à fé e o amor. Por que os tessalonicenses eles permaneceram firmes na fé e no amor? Gálatas, capítulo 5, versículo 6, nos diz o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então ele disse: em Cristo, não há uma questão de circuncisão ou incircuncisão.
não é uma questão de lei, não é uma questão de ordenanças, mas o que importa é a fé que atua pelo amor. Tudo começa pela fé. A fé, pela fé, nós recebemos o Espírito. E esse Espírito é um Espírito de vida e um Espírito cheio de poder. Amém? Olha só, pela fé nós recebemos o Espírito. E agora, esse Espírito, porque é o Espírito da vida e tem poder, esse Espírito faz com que o amor, né, esteja em nós, porque o amor vem da vida de Deus. Olha, aqui fala de uma fé que atua pelo amor. Então, primeiramente, nós recebemos a fé, nós temos a fé, nós cremos na palavra. E ao crermos na palavra, recebemos a vida de Deus. E Deus é amor. E nós passamos a amar. E quando nós amamos, nós abrimos o caminho para mais fé em nossa vida. O amor está relacionado ao nosso apreço por Cristo. Olha só, aqui diz que a fé atua pelo amor. O que nós recebemos se torna prático, passa a atuar pelo amor. Mas tudo isso vem do nosso amor para com o Senhor. Porque ao conhecermos o Senhor, ao termos o ouvir da fé, nós passamos a conhecer mais o Senhor e passamos a amar mais o Senhor. Nós tivemos essa conferência de irmãs da região 1. E eu vi, né, eu li sobre a reação das irmãs. Muitas delas despertaram. Muitas delas realmente disseram que o amor foi despertado. Tudo isso pelo ouvir da fé, certo? Então, esse ouvir da fé faz com que nós tenhamos amor pelo Senhor. E quanto mais amamos o Senhor, mais a fé opera. Por quê? Nós damos mais chance para o Senhor falar conosco, porque nós damos mais valor à palavra de Deus, damos mais valor à oração, está certo? E nós vamos ganhando essa realidade. Isso é muito importante. A fé atua pelo amor. Nós recebemos, passamos a amar e o nosso amor, à medida que nós usamos o amor para amar o Senhor, mais damos valor ao Senhor, a palavra dele, mais ouvir da fé e mais amor. Não é maravilhoso isso? Olha só. E também outra coisa muito importante é que quando tem fé e amor, tá? Pela fé recebemos a vida, e essa vida é amor. E quando nós amamos o Senhor, mais nós queremos receber, mais fé, mais nós recebemos e mais nós amamos. E sabe o resultado disso? É que nós passamos a cuidar uns dos outros. Por que os tessalonicenses se mantiveram firmes? Porque eles cuidaram uns dos outros. Eles não tinham somente fé, eles tinham fé e amor. No livro de Gálatas, Paulo explica ainda um pouco mais a respeito disso, no capítulo 5, versículo 13 de Gálatas. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Olha só, essa palavra é dirigida para irmãos. Ele diz, porque vós, irmãos.
fostes chamados à liberdade. Paulo pregou o evangelho aos Tessalonicenses, e os Tessalonicenses ganharam a liberdade. Foram libertos de tantas coisas, tá certo? Louvado seja o Senhor por isso. Foste chamados à liberdade. Aleluia, o Senhor nos libertou. Não estamos mais presos, né, às coisas do mundo, não estamos mais presos às coisas da carne, não estamos presos mais a tantas outras coisas negativas, certo? Não estamos presos à lei, ganhamos a liberdade. Louvado seja o Senhor. Nós fomos chamados à liberdade, sim. Esses Tessalonicenses, antigamente, eles adoravam ídolos, mas eles foram libertados, tiveram uma mudança de vida. Mas Paulo conhece a natureza humana, daí ele dá uma advertência. Irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Amados irmãos, amadas irmãs, eu tenho liberdade e você também tem liberdade, não é? Agora, nessa liberdade que nós temos, nós damos ou não ocasião à carne. Essa palavra ocasião, no grego é aphormé, e é uma palavra usada no sentido militar. Essa palavra significa um lugar a partir do qual um movimento de ataque é feito, ou senão é uma base de operações militares. Então, quando aqui diz, não useis liberdade para dar ocasião à carne, diz, não use a liberdade para dar para a carne uma base de operações. Não permita que a carne tenha uma base de operação na sua vida. Você tem a liberdade. Você não está debaixo da lei. Mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. E aqui diz, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Foi isso que aconteceu com os Tessalonicenses. Eles foram libertados, eles foram salvos, mas eles não usaram da liberdade para dar uma base de operações para a carne, mas eles foram servos uns dos outros pelo amor. Mais tarde nós vamos ver, né, que o amor estava aumentando no meio deles. No meio das tribulações, o que precisa aparecer no nosso meio é essa fé que atua pelo amor. No amor, nós passamos a cuidar uns dos outros, para que nenhum enfraqueça, para que nenhum abandone o Senhor. Não dá lugar para o inimigo. Olha só, onde está a fé, ali estará o amor e ali estará o cuidado mútuo. Por quê? Aqui diz, nós não usamos da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servirmos uns aos outros pelo amor. Sabe, a liberdade abre portas para que nós fiquemos indulgentes quando a carne, quer dizer, nós permitamos que a carne opere e a gente começa a criar desculpas. Foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não é assim? Se você fala, irmão, a partir de hoje você pode fazer o que você quiser. Eu posso? Pode. Eu vou fazer uma pergunta. Então, essa pessoa que ganha essa liberdade, ele vai usar essa liberdade para quê? Eu posso fazer tudo que eu quero? Pode. Ele vai usar essa liberdade para o Senhor ou para a sua carne?
Tá vendo? Esse é um grande problema. Se eu amo a mim mesmo, só a mim, eu vou dar ocasião para a carne. Por quê? Porque vou querer satisfazer todos os meus desejos. Mas a Bíblia nos mostra, nessa porção de Paulo, que a liberdade deve nos levar a servir os outros como escravos. Que coisa diferente, não é? Você tem a liberdade. Você usa a sua liberdade para quê, amado irmão, amada irmã? Para satisfazer os seus desejos ou para servir ao Senhor, servir aos irmãos? O Senhor nos dá liberdade, mas Ele não restringe. Ele não nos restringe. Ele nos dá liberdade. E Ele quer que nós saibamos usar a nossa liberdade, porque Ele confia no governo do Espírito, no governo da vida divina em nosso interior. Se eu amo o Senhor, eu me importo com o Senhor. Eu tenho um desejo de alegrar o Senhor. Eu uso a minha liberdade para servir ao Senhor e servir aos irmãos. Eu quero que os irmãos fiquem alegres. Eu quero que os irmãos cresçam. Então, eu uso a minha liberdade para me tornar um servo. Isso é algo muito importante, principalmente nesse momento que falamos de rede de apacentamento. Agora, se eu sou uma pessoa que amo a mim mesmo, eu darei ocasião à carne. Eu farei as coisas para satisfazer os meus próprios desejos e não satisfazer o desejo de Deus. Mas se eu amo ao Senhor, esse amor me governa, esse amor me restringe, mesmo que eu tenha total liberdade. O Senhor pode falar para mim, você quer ir embora? Pode ir. Você é livre? Pode ir. Mas eu quero ir embora? Eu não quero ir embora. Eu quero servir esse Senhor. Por quê? Porque eu amo o Senhor. Daí diz assim, por que você não faz essas coisas da carne? Porque é proibido? Não, não é porque é proibido, é porque eu não quero. Eu escolhi seguir e amar o meu Senhor. Paulo reconhece o perigo da liberdade. Então, nós não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Então, Paulo nos alerta, não use a liberdade para dar ocasião à carne, mas vocês devem servir uns aos outros em amor. Antes, sede antes servos, escravos uns dos outros pelo amor. E em Gálatas 5,14 diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer cumprir todas as leis? Simplesmente essa lei, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós não somos capazes de amar o próximo. Somente quando o amor de Deus habita em nós, nós somos capazes de amar o próximo. Por isso nós vemos a fé que atua pelo amor. Recebemos a palavra, o amor é gerado em nós, nós cremos na palavra, nós nos enchemos de esperança, e esse amor
faz com que eu cuide dos demais irmãos e esse amor faz com que os irmãos cuidem de mim. Há um cuidado mútuo. Nós nos encorajamos, nos fortalecemos mutuamente e nós juntos podemos resistir às perseguições, às tribulações. Lembre-se, Paulo escreveu isso, foi para irmãos, tá certo? Ali está muito claro, em Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Só que nós não devemos dar a ocasião para a carne. Isso é alguma coisa muito importante que nós precisamos perceber, tá bem? E aqui diz que toda a lei se cumpre num só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o versículo 15 diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha só, se eu uso da minha liberdade para dar ocasião à carne, qual que é a minha atitude para com os irmãos? Morder e devorar. Olha só, um grupo de irmãos, ao invés de servir uns aos outros, aqui diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Ele falou isso para irmãos. Amados irmãos, amadas irmãs, isso é uma palavra de alerta para nós. Não vamos dar ocasião para a nossa carne. Nós temos a liberdade. Vamos dar ocasião ao Espírito, para que a vida divina opere em nós. Olha só, em Gálatas 5,15, nós vimos aqui, ele está falando para irmãos, tá certo? Porque 5,13 diz, porém vós irmãos. E agora, vamos ver uma coisa muito importante. Gálatas 3,26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Você acredita? Ele está falando essa questão de se morder e devorar para filhos de Deus. Esse é o perigo que nós temos quando nós amamos a nós mesmos, as nossas próprias opiniões, nossos próprios conceitos. Nós damos ocasião à carne, e quando a carne se manifesta em nós, nós não amamos irmãos, nós queremos morder e devorar os irmãos. O versículo 27 de Gálatas 3 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Você acredita? Ele falou para irmãos, pessoas batizadas, que deveriam estar revestidas de Cristo. Por isso, esse é um grande alerta. Principalmente no meio de tribulações, por causa da pressão que nós sofremos, nós corremos perigo de nós permanecermos na carne, não é? Começa a ter problema dentro de casa, começa a faltar dinheiro, começa a ter aquele outro problema, daí nós ficamos pressionados, não é assim? Ficamos pressionados e começamos daí a reagir na carne. Ao invés de nós nos voltarmos ao Espírito, nós começamos a reagir na carne. Ninguém cuida de mim, ninguém quer saber. E aí começamos a murmurar, acusar, e começamos a morder e devorar os irmãos. Preste atenção. No momento da tribulação, do sofrimento, é que nós temos que dar chance para o Senhor. E aí, nós vamos cuidar uns dos outros. Não vamos dar oportunidade para a carne. Muitas vezes, por causa da pressão dentro de casa e tantas coisas,
Daí, dá muita ocasião para a carne. Daí marido e esposa, ao invés de cuidar um do outro, se devoram, se mordem. Bom, servir uns aos outros por meio do amor. Isso é o antídoto, é a vacina contra a carne, de usar a liberdade para dar ocasião para a carne. Quando nós temos uma atitude adequada, quando nós tomamos a palavra do Senhor, e essa palavra gera em nós o amor, então nós passamos a cuidar um do outro e não damos ocasião para a carne, nós passamos a servir uns aos outros em amor. E isso faz com que a edificação aconteça e nós então crescemos na fé e no amor. Preste atenção, quando Paulo usa a palavra morder e devorar, isso é a palavra que você usa para animais, para cachorro, para lobo, leão, fica ali se mordendo, se devorando. Nós queremos cair numa situação assim? Eu falo disso por quê? Porque ouço de brigas de casais durante a pandemia, nesse momento, briga entre irmãos, briga por causa de alguns serviços na igreja. Ao invés de, nesse momento, nós cuidarmos uns dos outros, nós usamos da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Então, o Senhor vem falar conosco. Não vale nada. Ah, mas é porque eu sou da circuncisão, eu sou da incircuncisão. Essas coisas não valem nada. O que vale é a fé que atua pelo amor. Você está atuando pelo amor? Essa fé que você recebeu faz você atuar pelo amor? Vamos agora dar uma olhada a 1 Timóteo 1,14, que diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Na última reunião, nós falamos muito a respeito da graça, não é? E aqui nos diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com a fé e o amor que há em Cristo. Essa graça traz fé e amor para nós. E em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, nos é dito: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. De onde vem amor? Vem de um coração puro, vem de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, sem fingimento. Não é maravilhoso? Esse é o momento que nós precisamos de fé, amor e esperança. E Paulo tinha medo, temor de que os tessalonicenses, por causa da perseguição, eles perdessem a fé, o amor e a esperança. Mas a notícia que receberam foi de que eles não perderam, que a fé, o amor e a esperança continuavam e estavam ainda crescendo no meio deles. É isso que nós precisamos. Que nós possamos sair dessa situação de pandemia com fé, amor e esperança fortalecidos em nosso ser. Eu quero ler também 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 9, uma porção muito importante que nos mostra também a fé, amor e esperança, apesar dos problemas e dificuldades. A partir do versículo 3 de 1 Pedro, capítulo 1, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia
nos regenerou para uma viva esperança. Aleluia! Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Essa versão que eu estou lendo é da Nova Almeida atualizada. Certo? Essa herança preparada para nós. Oh, que herança tremenda. Essa herança não pode ser destruída, não fica manchada, certo? Não murcha e que está reservada nos céus para nós. Aqui nós que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Então ele nos mostra o que nós vamos ganhar, o que está reservado a nós, mas também nos mostra que agora, por breve tempo, no presente, se necessário, nós seremos contristados por várias provações. Mas essas provações são para quê? Aqui diz, no versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, é para que a nossa fé seja provada, né? Valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, essas provas que nos trazem tristezas são para provar a nossa fé, como fogo. Isso vai resultar em algo em nosso ser. Louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E o versículo 8 diz, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Aqui ele fala de uma coisa tremenda. Ele diz, esse Senhor que vocês nunca viram, mas que vocês amam. Mesmo não vendo agora, mas vocês creem nele. Louvado seja o Senhor, crendo nele. Não é maravilhoso? Crendo nele. Não vendo, mas crendo nele. Exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Obtendo, no versículo 9, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, podemos ver que Paulo mostra também algo semelhante, que apesar das situações difíceis, nós somos um povo que tem uma herança que Deus preparou, e nós temos uma viva esperança de que nós receberemos essa herança. E que hoje nós somos provados, a nossa fé é provada. Nós que amamos o Senhor, que nunca vimos. Fé, amor e esperança aqui. Então, nessa situação, vamos continuar. Versículo 7 de 1 Tessalonicenses 3. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Eles falaram, Paulo falou, nós fomos consolados pela fé de vocês, apesar de tudo que vocês passaram, que nós também estamos passando.
Por que eles permaneceram firmes? Porque Paulo havia plantado no interior deles a palavra de Deus. Paulo havia falado para eles: vocês sofrerão perseguições. E essas perseguições vieram. Mas quando as tribulações chegaram, eles permaneceram firmes. Por quê? Porque foram fundamentados na palavra. Amados irmãos, amadas irmãs, se hoje nós podemos estar firmes, é porque nós somos fundamentados na palavra. Nós recebemos a palavra. Em João 16, versículo 4, o Senhor Jesus diz algo assim: ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. É assim que se aplica a palavra que nós recebemos. Se hoje nós podemos permanecer firmes nessa época de tribulação e pandemia, é porque nós recebemos uma palavra no passado. E a palavra que hoje nós estamos recebendo é uma preparação para o futuro, é uma preparação para o que virá. Mas todas essas palavras são palavras que nos levam ao Senhor, que nos trazem o Senhor também e faz com que, então, o amor opere e nós passemos a cuidar uns dos outros. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, o Senhor Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. Nós estamos aqui vendo versículos que nos ensinam o seguinte: o que nós ouvimos um dia, porque está guardado em nós. Quando nós passarmos pelas situações, essas palavras virão e nos sustentarão. Certo? O Senhor disse, João 16, 4, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. E aqui diz: o Consolador nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que o Senhor falou. João 14, 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Essa que é a maravilha da palavra de Deus. Palavra profética. O Senhor fala e nós sabemos, vai acontecer. E quando acontece, nós falamos, é a palavra de Deus. Não é? Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. E em Marcos 13, 23, estai vós de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. O Senhor nos deixou sua palavra. E essa palavra é que nos prepara, nos sustenta para o que estamos passando hoje e também para tudo que virá pela frente. Os Tessalonicenses, eles permaneceram firmes. Por quê? Porque toda a palavra que eles receberam geraram fé, amor e esperança. Geraram a obra da fé, o labor do amor e a perseverança da esperança. Eles cuidaram uns dos outros, de tal forma que, quando a perseguição veio, eles se mantiveram firmes. E, não somente firmes, a fé e o amor continuaram aumentando. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos usar a nossa liberdade, vamos usar o tempo que nós temos para servir uns aos outros e não para dar ocasião à carne, certo? Se nós dermos ocasião à carne, nós vamos acabar nos devorando uns aos outros, mordendo uns aos outros. Mas esse não é o nosso destino. Nosso destino é o reino, não é? Nós seremos edificados. Que o Senhor nos abençoe. Amém.